Boa tarde a todos. É com grande satisfação que a gente retorna com o nosso Talk Safe neste mês que nós trazemos um assunto tão importante que é o Janeiro Branco e a saúde mental no trabalho. Nós convidamos a CIPA, a equipe inclusive responsável pela parte de campanhas educativas aqui na indústria de forjado de São Romão, com a presença também do técnico de segurança Rinaldo Viana, a Camila, o Highlander, que conduz juntamente com todos os cipistas o desenvolvimento de campanhas educativas que nos trazem realmente aquela oportunidade de saber mais sobre o tema, de relembrar e principalmente falar de forma urgente sobre um tema e uma questão que muitas vezes é invisível, mas que afeta profundamente a qualidade de vida e a produtividade das pessoas. Então, é algo que realmente vale a pena. A gente convida vocês, realmente contamos que vocês estejam conosco durante o decorrer de toda essa exposição. E aí, vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Atualmente, a saúde mental é uma das maiores questões de saúde pública no Brasil. Segundo as estatísticas da OMS agora, fresquinho pra gente em 2025, 1 em cada 4 pessoas no Brasil vivencia durante o longo da sua vida um transtorno mental. Então, dados da Previdência Social mostram que os afastamentos por transtornos de saúde mental já representam mais de 35% das causas. Isso faz com que a gente realmente pare e comece a refletir em como nós, equipes de prevenção, podemos efetivamente contribuir para que esse número preocupante, ele realmente tenha relevância e nos leve a discussões e principalmente ações de prevenção. Com as recentes mudanças introduzidas pela NR1, que agora aborda os riscos psicossociais como parte obrigatória da gestão integrada de saúde e segurança do trabalho, e ainda com a publicação da Lei de Cuidado com a Saúde Mental para as organizações, as empresas são legalmente instadas a atuar proativamente no cuidado com seus colaboradores. A partir disso, é imperativo que a nossa atuação como equipes de prevenção, CIPA, Brigada, SESMIT, equipes de consultoria, amplie principalmente o nosso agir em relação à identificação, à prevenção e gerenciamento dos riscos relacionados à saúde mental. Então é importante que a gente comece principalmente a conversar sobre isso. E aí eu convido a Camila, primeiramente, para falar conosco em como que ela pensa, e principalmente, Camila, como que a CIPA hoje da São Romão, ela vê a importância de tratar a saúde mental dos nossos colaboradores. Ou seja, se vocês entendam que esse tema ele é importante, como nós podemos atuar para oferecer um suporte e prevenir esse impacto negativo que a gente sabe que acontece sobre a saúde mental? Conta pra gente. Realmente o mundo anda muito corrido, muito barulhento, é uma doença realmente muito silenciosa. Não nos fala diretamente, mas é através dos atos que muitas vezes a gente consegue ver alguns dos nossos colegas, através das ações. E a gente pode sim estar abordando através de um diálogo, um bom diálogo. Talvez nem sempre todos estão abertos a essa conversa. E por que não, através das nossas orações, orientá-los, entregar realmente a Deus nossos colegas, nosso dia, para que a gente seja mesmo orientado e poder conduzir uma situação melhor para todos nós. O esporte tem nos ajudado bastante, a leitura, eu gosto muito de ouvir também. Gosto mais de ouvir do que falar, aliás. Mas é bom a gente ter esse contato, poder falar com nossos colegas, porque a doença emocional, ela é muito silenciosa e não tem uma ferida, não está exposto. Diretamente você não consegue ver ali e detectar logo o problema e aí tratar através de uma conversa, eu diria que seria um caminho legal. Ah, que bacana. Olha bem, você trouxe pra gente aí realmente várias formas da gente refletir, Quando a gente fala sobre o diálogo e ter esse diálogo com esse foco da saúde mental, a gente traz a oportunidade para que as pessoas se posicionem,
elas se posicionem não só aquilo que elas pensam em relação ao assunto, mas você traz também a oportunidade de eu compartilhar com demais pessoas, às vezes, aquilo que eu estou sentindo. E quando você fala do invisível, eu penso, né? Eu penso que esse é um dos pontos fundamentais, porque como a gente não vê, muitas vezes a gente não percebe. Principalmente se for uma pessoa onde ela seja mais contida, né? Onde ela seja mais reservada, onde ela não queira, na verdade, ela acha que ela consegue conduzir aquela forma, aquele trabalho. Então, realmente é algo que o diálogo, a escuta, como você disse, ela vai ajudar bastante na identificação. E aí, quando você falou das orientações, elas realmente nos trazem a oportunidade de dizer assim, olha, com essa forma, usando essas ferramentas, de repente a gente consegue desenvolver melhor, tratar, buscar inclusive ajuda, se abrir principalmente para a questão do auxílio. Então eu achei bem legal. E aí quando você fala da espiritualidade, o quão importante é isso, né? Da gente entender que a gente é um ser formado por várias partes, ou seja, nós não somos simplesmente trabalho, nós não somos também só família, na verdade a gente é um ser holístico que a gente vai estar todo mundo junto, e nessa completude que a gente tem, nós temos também a importância da questão espiritual, que vai nos ajudar muito a vencer muitas vezes a dificuldade em que a gente passa. E além disso você trouxe outras questões, né, como o esporte, a leitura, na verdade a socialização, a convivência, a relação que nos levanta e que nos dá força realmente para poder vencer e passar por todas as dificuldades que aparecem e que conduzem no nosso dia a dia, porque realmente a gente vive isso, não é? A nossa empresa está situada numa cidade que há poucos dias vivemos uma situação de clima muito forte, né? Então isso mostra realmente o quanto a gente precisa estar preparado para auxiliar e relacionar em relação a todas as questões. É muito bom, Camila. E você, Highlander, a gente traz agora você, também ciclista. Uma pergunta que eu gostaria muito de ouvir como que você vai contribuir, porque ela nos relembra as questões legais, como eu disse aqui. A norma regulamentadora 1, ela traz a obrigatoriedade agora para as empresas de gerenciar riscos psicossociais. As empresas têm o prazo até maio de 2025. A São Romão, especificamente, já se antecipou a isso, né? Inclusive, na data de hoje, a gente tem a apresentação aqui da análise ergonômica contendo já o mapeamento dos riscos psicossociais. Então, a gente já sabe não só da responsabilidade, mas principalmente da complexidade que é tratar isso. Não é uma coisa simples, né? Então, e a norma, ela diz que você precisa não só mapear, mas também gerar um plano de ação para a tratativa, né? E aí eu gostaria de ouvir você, não só você, mas também do grupo da CIPA, o que especificamente vocês pensam que poderia ser assimilado ou integrado a esse mapeamento que foi feito, de forma a incluir na gestão de saúde e segurança do trabalho, de maneira prática, considerando as nossas próprias observações, né, na empresa, como é que a gente pode trazer a atuação prática da prevenção no nosso dia a dia? Deixa eu tentar ser até um pouco mais claro, ou seja, como que os prevencionistas, aí a gente está falando da CIPA, a gente está falando da brigada, a gente está falando do técnico em segurança, a gente está falando da liderança, quais ações práticas efetivamente podem ser feitas no nosso dia a dia para que a gente tenha um ambiente mais respeitoso, com realmente bem-estar, né? Onde as pessoas realmente percebam que a saúde mental ela é algo que é um tema importante e que é gerenciado. Eu acho que a atuação dos ciclistas é muito importante porque eles estão ali no dia a dia, eles conseguem perceber muita coisa. Como tem ciclistas em todas as áreas da empresa, por exemplo, lá no setor que eu trabalho tem muitas pessoas, então a gente tem convivência com todas as pessoas do setor. Você consegue perceber se um dia você chega no setor, a pessoa está diferente, está mais cabisbaixa, conversa pouco. A gente tem essa percepção mais fácil, sabe? Era bom se a gente conseguisse trazer de alguma forma uma anotação, conversar com as pessoas lá de baixo, as pessoas falassem
às vezes eu estou com problema e tal, a gente conseguisse dar uma solução, às vezes uma consulta com um psicólogo, algo tipo que vai ajudar a pessoa, sabe? Porque conversando com o outro, a gente vê que tem muitas pessoas que têm alguns problemas, mas as pessoas não falam. Comenta com uma pessoa, aí uma pessoa acaba comentando para a outra, e aquilo só fica rodando na empresa e não toma uma solução, sabe? É uma coisa assim, bem complicada de falar, sabe? Porque às vezes a gente sabe de alguns casos e não tem nada que a gente possa fazer para ajudar, é muito ruim. Agora, vocês fizeram na semana anterior uma rota de prevenção, onde vocês visitam as áreas, né? Isso já é uma ação da CIPA, da São Romão, e é uma ação muito bacana, onde vocês levam até as equipes e discutem com elas exatamente os temas. No momento que vocês fizeram essa abordagem, como é que foi a receptividade da equipe, né? Ou seja, como que eles perceberam o momento em que a CIPA chegou para falar sobre saúde mental, né, sobre esse apoio, sobre a oportunidade deles também se posicionarem e serem esses agentes, né, esses atores ali realmente na condução de propostas para que haja mais esse cuidado na empresa. Eu percebi que tinham muitas pessoas que realmente se interessavam pelo assunto, talvez por estar precisando, conhecer alguém que estivesse, e perguntavam mais as coisas, o que poderia ser feito, e a gente tentando indicar, sabe? Acho que eles realmente deram muito valor à rota feita na empresa. Que bacana isso. Olha bem, você trouxe alguns pontos importantes, sabe, Ana, que no momento em que você fala assim, a CIPA está em todos os ambientes, olha que legal isso, né? Ou seja, no momento em que a gente faz o convite e que as pessoas realmente elas adentram a esse processo, né? Seja participando como representantes da empresa, seja como representantes dos empregados, e quando realmente se pensa em constituir uma comissão interna que efetivamente atue, como é o caso aqui da São João, a gente percebe a importância disso, né? Porque, ou seja, eu não estou escolhendo simplesmente para escolher, eu estou formando uma comissão que ela é representativa realmente, ou seja, a gente tem cipistas em todos os setores. E aí, isso que você falou foi incrível, né? Porque na hora que a gente pensa assim, então a gente tem cipistas em todas as áreas, então essas pessoas podem ouvir, né? Então, são pessoas que têm que perceber como é que estão os seus colegas. É uma atribuição. A partir do momento que a comissão interna, a missão dela é exatamente isso, promover melhores condições de trabalho na empresa. Então, quando a gente está falando de promoção, a gente está falando disso. A gente está falando de escuta, a gente está falando de propostas, a gente está falando de orientação, a gente está falando de conversa, a gente está falando de mapeamento de risco, né? A gente está falando hoje de cuidar de assédio, que é algo que vocês trataram no CIPA de 2024. A gente está falando da acolhida dos PCDs, porque a gente tem isso aqui. Então, ou seja, durante todo o contexto, tem uma proposta da CIPA hoje, da São Romão, atuando de forma. Aí vem o grande desafio, que é o que você trouxe, assim, se os cipistas efetivamente estão envolvidos naquele planejamento em que é proposto, né? Eu acho que isso aqui é o mais bacana, porque aí sim, você vai conseguir fazer exatamente o que você falou, olha bem, tendo todos os cipistas das áreas, a gente consegue perceber as pessoas, e na hora que a gente consegue perceber as pessoas, a gente escuta, a gente consegue direcionar, essa pessoa aqui, na verdade, ela está precisando de um auxílio profissional, então é algo mais sério já. E que a empresa, inclusive, já deu suporte, né? No ano passado, inclusive, a gente teve isso, onde o SESB atuou realmente dando ao profissional, aquele colaborador naquele momento, aquilo que ele necessitava, né? Uma atuação efetiva de um profissional ligado à área. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Da gente poder perceber isso, de ter essa atuação mais envolvida, para que efetivamente a gente tenha o melhor resultado. Eu acho que essa tratativa do Janeiro Branco vai ser realmente uma virada de chave daqui para frente da empresa, porque no setor as pessoas procuram muita gente para relatar sobre alguns pequenos problemas do setor, sabe? A gente está assim, problemas tipo, em questão do trabalho, não está de uma forma correta, ou está incomodado com alguma coisa, eles procuram a gente para tentar resolver aquilo. Tendo um suporte maior nessa área que está sendo tratado do Janeiro Branco, eu acho que abre os olhos deles, que eles conseguem ver que a CIPA está aqui para ajudar não só nas questões
trabalhista, vamos dizer assim, em qualquer coisa que o colaborador realmente precisar, tanto psicologicamente ou fisicamente, a CIPA está disposta a ajudar, fazer algo para melhorar. Bacana. Isso aqui é bom, né? Sim. Então, gente, nós estamos chegando ao fim do nosso, mais uma vez, né, um outro encontro do Talk, mas o debate sobre saúde mental, ele continua, que é o que o Highlander acabou de dizer. Eu acho que é um item que a gente precisa. Saúde mental no trabalho, ele não pode ser um desafio individual, mas um compromisso coletivo. Isso precisa ser acordado. É compromisso, inclusive, da CIPA colocado, né? Está sendo gerenciado, inclusive. A NR1, ela traz mais essa diretriz clara, identificar e atuar nos riscos psicossociais. É um compromisso que o SESMIT realmente assumiu em fazer isso, né? Ou seja, independente do que seja, se ele está sendo gerado, às vezes, por uma questão de sobrecarga, por pressão ou condições ergonômicas, ou seja, a gente precisa, como o Highlander disse muito bem, trazer isso, né, para realmente, para aquele momento ali, a gente tratar. O nosso convite hoje é para cada um de vocês que está nos assistindo, para todos da CIPA, que a gente seja realmente agente ativo de mudança, promovendo ambientes mais seguros, fazendo com que eles sejam mais respeitosos, e mais saudável para todos. Então, com certeza, a CIPA, ela tem esse papel fundamental de absorver esse ambiente diariamente, de incentivar o diálogo, né, de incentivar as pessoas para que elas possam realmente, em conjunto com o SESMIT, fazer, e também os gestores, claro, né, a linha de liderança, propor melhorias mais eficazes. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E a gente gostaria, então, de compartilhar com vocês isso, demonstrar. Nós, aqui da São Romão, nesse mês de janeiro, fizemos várias ações relacionadas a isso. Tivemos o segundo fórum de riscos psicossociais, com a presença do médico do trabalho, a área de RH, o SESMIT, consultoria, ergonomistas, né? Fizemos também a rota de prevenção. Hoje nós vamos ter a rota nas áreas administrativas. A gente também está tendo aqui o Pegmonte, que está trazendo aquela abordagem daquela primeira chamada realmente daquilo que precisa. A gente está tendo agora o Talk Safe, que está trazendo esse tema para a gente poder compartilhar com todos. Então é realmente esse trabalho unificado que vai fazer com que a diferença, a atuação sempre nos promova ambientes mais respeitosos, mais seguros e mais saudáveis, né? E aí a gente então agradece e aguarda vocês no nosso próximo encontro.